Olá, sou Alexandre Lucinski e hoje eu vou estar fazendo no vídeo 17 de 30 da série de 30 vídeos do desafio que eu estou participando, conforme eu explico no vídeo número 1. E a gente vai começar a conversar hoje com a seguinte pergunta. Você, empresário, qual é o jogo que você joga? Essa pergunta às vezes parece ter uma resposta simples, mas não é tão simples, porque muitas vezes a gente acha que a gente está jogando um tipo de jogo e no fundo nós estamos praticando outras regras. Quando a gente não pensa no assunto, quando a gente não estudou a questão, normalmente a gente vai pelo senso comum. A gente joga o jogo que todo mundo joga. O que é o jogo que todo mundo joga? Se eu for olhar pela média, a maior parte das empresas quebra muito rápido. Se olhar as jovens empresas, a mortalidade infantil das empresas é monstruosa. Muitas empresas morrem antes de 1 ano e meio. Tá bom, se eu olhar pelas empresas grandes, elas também morrem. Algumas assumiram no mapa. E você conhece. Afinal de contas, qual é o jogo que você joga? Pois é. Eu conversando no meu grupo de mentoria, uma mentorada uma vez me perguntou, quando nós estávamos falando sobre as negociações no mundo dos negócios, no mundo empresarial, né, se era um jogo ou se era uma dança. Porque conforme eu estava explicando alguns aspectos muito importantes na percepção de qual é a ação e reação que nós causamos, para ela pareceu que o empresário de sucesso é aquele que dança e não aquele que joga. Dança, para dar certo, tem que ter harmonia, tem que ter sincronismo, os dois têm que saber qual é a dança para que o movimento seja harmônico. E uma dança de sucesso tem uma combinação de fatores muito interessante. Podemos enxergar assim que a negociação dentro de alguns contextos e o jogo que você está jogando é uma dança. Uma dança de dois, uma dança de vários, é uma dança. Ou não, não é uma dança, é uma guerra. Concorrência, o inimigo e as dificuldades. Muita gente acha que é uma guerra. Quantas pessoas que não compram o livro Arte da Guerra de Sun Tzu para se inspirar nas regras da guerra, para entender o seu negócio, para saber o que tem que fazer? Bom, mas se é uma guerra, você tem um cara que ganha e um cara que perde. No mínimo. Se não for uma guerra de muitos, onde muitas vezes muitos perdem a guerra. Agora, como eu falo, quando é uma guerra, quem ganha, ganha o quê? Quem perde, perde tudo. Numa guerra, todos perdem. Quem ganha é aquele que perdeu menos, mas perdeu. Espera aí, se a regra do jogo é uma guerra e todo mundo perde, é esse jogo que eu quero jogar quando eu falo do mundo empresarial? E principalmente quando eu falo do empresário de sucesso? O empresário de sucesso é o que ganha a guerra e, portanto, é o que menos perdeu na guerra? Será que é essa a regra? Muita gente joga esse jogo. Talvez a maioria. Mas é isso que eu estou buscando? É assim que eu vou me tornar empresário de sucesso? Pois é, provavelmente não. Quando a gente continua essa reflexão e fala, não, é um jogo. Qual é o jogo? Todos sabem quais são as regras? Mas espera aí, tem vários tipos de regras. Dependendo dos nossos princípios e valores, tem os jogos que são lícitos e tem os ilícitos. Nós não estamos promovendo os jogos ilícitos. Os jogos ilícitos podem trazer grandes vantagens a curto prazo de forma desleal e ilícita. Normalmente trazem consequências desastrosas
para o jogador e para a sociedade. Tá bom. Ou a gente pode pensar no jogo, tá bom, regras comuns, mas a gente pode ter uma outra reflexão. É um jogo finito ou é um jogo infinito? Simon Sinek fala disso, até escreveu um livro a respeito. O que ele quer dizer? Se você considera que você está num jogo finito, um jogo finito pressupõe um fim. Se ele pressupõe um fim, quando esse fim chegar, você quer ganhar. Tá bom, então eu estou precisando, posso estar perdendo a maior parte do tempo, mas quando chegar no final, eu ganhei. É aquela história do gol nos 45 do segundo tempo, ou nos 47 do segundo tempo, e vira a seu favor. Pode ser, você pode enxergar dessa forma. Mas quando é jogo finito, você normalmente tem no seu senso comum que é um jogo perde-ganha ou ganha-perde. O que quer dizer isso? Se eu ganho, você perdeu. Se eu perco, é porque você ganhou. E normalmente jogos que têm o raciocínio de ganha, perde, perde, ganha, evoluem na dinâmica do dia a dia para jogos de perde, perde. Como o exemplo da guerra. Na guerra, quem ganha perdeu menos, mas perdeu. Então é um jogo de perde, perde. Na guerra, ou melhor dizendo, nos conflitos que acabam se transformando em guerra, você tem vários estudos. Em outro vídeo eu vou estar falando com vocês na escalada do conflito. Eu classifico em 7 degraus, como se fosse uma escada. Só que não é uma escada crescente, é uma escada descendente. Ou seja, na medida que o conflito progride, a escalada do conflito aumenta. E o último estágio do conflito, ele é quando você faz a contabilidade de quanto o seu adversário perdeu, não fazendo a conta de quanto você perdeu. Assumindo que quanto mais baixas você fizer no adversário, mais sucesso você vai ter na guerra, até que ela acaba. Esse é o extremo do conflito. É um exemplo típico da guerra, onde você fica contabilizando baixas. Eu destruí tantos aviões, eu destruí tantos tanques, eu matei tantas pessoas, ocupei tanto território. E aí você vai, eu perdi tantos territórios, eu perdi, e vai. É uma contabilidade perversa, é um jogo ganha-perde, perde-ganha, vira, perde-perde. Nossa, mas muita gente fala o legal é o ganha-ganha. Tá bom. Mas se eu vou numa mentalidade onde é um jogo e eu enxergo esse jogo de forma limitada, eu indiretamente estou assumindo que, num certo instante, acaba o jogo. Muito comercial enxerga que o jogo acaba a cada 12 meses. Fechamento de balanço, qual foi o resultado? Pode ser. Ou a cada trimestre, como é muito comum em alguns países. A cada trimestre é o equivalente a uma reflexão dos resultados. Quem ganhou, quem perdeu, quanto foi o jogo, qual foi o resultado. Sim, não é de estranhar que esse modelo seja muito comum. Nas relações de ganha-perde, perde-ganha, também são comuns as visões de jogos dentro das organizações. Ou seja, a partir do instante que você decidiu empresariar, aí passou por uma fase onde você precisa crescer e constituiu uma equipe, e portanto você tem um grupo organizado de pessoas, você tem uma estrutura de poder. Quem manda decide e pode, quem não pode obedece. Perfeito. Só que isso aí caracteriza os chamados jogos de poder. Quem pode mais, chora menos. Então você tem uma estrutura onde você tem as relações de poder. E o organograma é típico de mostrar as relações de poder. Você tem o cara no topo, que manda em tudo, que pode mais, que vai tendo as estruturas embaixo onde ele delega tarefas. Eu falo um vídeo sobre delegação. É importante
De repente lá você olhar o que eu falo, porque complementa com a conversa que eu vou estar falando agora. Aí você tem uma estrutura de poder. Então, que manda, até que você vai no chão da fábrica, ou nos peões, ou no reco, ou qualquer analogia que você quiser usar. É o cara da ponta, que obedece. E se ele tem juízo, ele obedece. E se ele tem juízo, ele não contesta e obedece de forma cega. Você sabe qual que é a fórmula para você detonar um cara mandão? Muito simples. Simplesmente execute ao pé da letra o que ele está mandando você fazer. Você fala, como assim? A obediência cega detona o mandão, o autoritário? Sim. Porque quando a gente olha o caminho da obediência cega e é usada por muitos, você às vezes que está lá embaixo, você sabe exatamente como e por que tem que ser feito alguma coisa. E quem está lá em cima não sabe o detalhe de como e por que a coisa tem que ser feita. Ele tem uma vaga ideia, ou até uma falsa ideia. Né? Aí ele manda, faz assim. Você vai lá, faz ao pé da letra. E você sabe que vai dar errado. E você faz. E aí dá errado. E aí você apresenta. Deu errado, chefe. Depois de vários errados, fica complicado. O chefe perde moral, o resultado do chefe fica ruim, e se ele não for o chefe em última instância, né, ele pode ser o próximo a ser demitido e o jogo de poder continua. Se ele é o dono, é um pouco mais complicado, porque se ele estiver errando mais do que estiver acertando, a empresa dele quebra. É tão simples assim. Então, a obediência cega é uma forma de sabotar o tomador de decisão autoritário. Pô, mas se nas estruturas características típicas, então no mundo industrial, na era pós-vapor, quando começou as fábricas, as estruturas piramidais, que existem até hoje em muitas organizações, e em algumas até necessárias, né? Nas Forças Armadas, precisa ter uma linha de comando forte e direta. Você não pode chegar e dizer para uma tropa de soldados, nós vamos conquistar aquele morro, ou vamos defender aqui, custe o que custar, falar, eu estou fora dessa, não concordo com a guerra, não são meus objetivos, ninguém me consultou, e aí a gente perde. Quando você olha, por exemplo, muitos grupos religiosos, a estrutura piramidal é muito clara. Quem pode, pode, quem não pode, chora menos, chora mais. E assim em outras organizações isso é normal, mas é a melhor forma? Ela dá como resultado o empresário de sucesso? Pois é, coisa mais fácil é ou não saber o jogo que joga, e portanto está perdido no campo de batalha, se você enxerga que é uma guerra, ou perdido no meio. Falar em campo de batalha é muito comum no mundo empresarial digital. Os empreendedores digitais sempre falam, vamos testar no campo de batalha. Ok. E eu já comentei em outros momentos, quando a gente olha a analogia como campo de batalha, a gente vê os vencedores. Mas se a gente vira, a gente vai ver um monte de perdedores e mutilados e machucados e destruídos. É uma analogia perigosa. Mas você pode enxergar que esse movimento é um filtro. Ele é. Alguns ganham pouco, outros ganham muito, outros não ganham nada, outros perdem pouco, outros perdem muito. Então vai estratificando. Mas isso quer dizer que esse é o melhor caminho? Ganham o quê? Dinheiro, experiência, notoriedade, conhecimento, resultado. Pois é. Quando eu falo de empreendedor digital do bem, eu estou falando de um grupo menor. Não é todo empreendedor digital que tem como regras do jogo promover o bem, onde o resultado é fazer o bem. Mas
Eu posso ser um empreendedor digital do bem e ter como meta ganhar dinheiro, ficar rico? Pode, no primeiro instante. Mas na medida que você amadurece, você tem que começar a pensar de outra forma. Porque se você for refém do dinheiro, se o objetivo é só dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. Você faz tudo o que é necessário para ter mais dinheiro, mesmo que isso viole seus princípios e valores. E aí você acaba jogando um jogo onde você está perdendo. Se você enxerga o dinheiro como um veículo, como um instrumento, como algo que viabiliza o jogo do bem, promove a bem-aventurança e assim por diante, você está jogando outro jogo. Você não é refém do dinheiro. O dinheiro é seu escravo e não você é escravo do dinheiro. E aí, nessa forma, você precisa entender qual é a sua mentalidade como empresário. Mentalidade é uma palavra muito ampla. Então, eu vou estar falando dentro de um subconjunto de ideias. Você tem uma mentalidade de escassez? Você tem uma mentalidade de abundância? Ou eu prefiro falar até mentalidade de prosperidade? Eu brinco com os meus mentorados fazendo o seguinte desafio. Digamos que nós somos 4 pessoas e a gente vai trabalhar até tarde e a gente fala, vamos comprar uma pizza. Ok. Quando você compra uma pizza, você já pressupõe que ela vai ter dividida em 4 ou em 8, mas eu vou ter 1/4 da pizza. E se eu chego à conclusão que 1/4 da pizza não satisfaz a minha necessidade, ou não satisfaz a minha gula, ou não satisfaz a minha expectativa, o que eu faço para ter mais pizza? Na mentalidade da escassez, que é a mais comum, é que nem da concorrência. Para que eu ganhe do concorrente, eu tenho que tirar cliente dele. Ok, para que eu tenha mais pizza, eu tenho que tirar um pedaço de pizza de alguém. Então alguém vai ficar com menos pizza e eu vou ficar com mais pizza. Essa é a mentalidade de escassez. Você tem uma pizza e você, para ter mais pedaços, tem que tirar dos outros. E aí o jogo que você joga é como eu tiro do outro. Tá? Se é a mentalidade de abundância ou de prosperidade, e você enxerga que uma pizza não satisfaz as 4 pessoas, não só você, vocês vão se esforçar para ou aumentar a sua pizza ou comprar 2 pizzas. E aí, em vez de você ter 1/4 de pizza, vezes 2, você vai ter meia pizza. Ah, meia pizza é mais do que suficiente para mim. Tá, meia pizza é demais para o outro. Então vai ter sobras, sim, mas é porque tem abundância. E quando tem abundância, a preocupação não é explorar ao máximo o recurso que você tem. Não é porque eu comprei 2 pizzas, e mesmo que esteja demais, eu vou ter que comer meia pizza e todo mundo vai ter que comer meia pizza, porque eu comprei 2 pizzas. Na abundância, você dá o melhor proveito, em equilíbrio, aos seus recursos. Ah, mas se eu comprei 2 pizzas e sobrou meia pizza, você pode dar outro destino a essa pizza. Ao porteiro, ao vigilante, a outras pessoas, ao pedinte do caminho de volta para casa. Então, você enxerga que existe uma abundância e que não vai lhe faltar. Ao contrário, você usou a sua inteligência, os seus recursos, para, em vez de ter uma pizza, ter 2. E isso traz uma mentalidade diferente, onde o foco é em prover mais pizza, dar uma solução, arranjar um esquema que te dê adequadamente os recursos que você precisa. Então, aí eu junto a mentalidade de abundância ou de escassez ao jogo do empresário. Legal. Aí eu enxergo se o empresário está focado no dinheiro, no resultado, e está fazendo um jogo finito. Ou seja, quer queira, quer não, ele enxerga um começo, meio e fim. Simon Sinek contrapõe o conceito de jogos infinitos.
Quando você tem a mentalidade do jogo infinito, está implícito não ter um fim. E quando está implícito não ter um fim, conceitos de sustentabilidade, de perenidade, eles estão implícitos. Ou seja, eu não estou jogando para amanhã ter o placar. Eu estou jogando para continuamente eu estar no jogo e continuamente eu estar obtendo resultados positivos. E se eu estou fazendo uma empresa de sucesso, segundo as regras básicas, toda empresa de sucesso tem que ter lucro, porque senão ela quebra, o lucro está implícito, mas não só o lucro. A perenidade do lucro depende de muitos fatores. Depende da satisfação dos funcionários e parceiros, depende da satisfação do dono, depende dos momentos de mercado, depende do produto que você tem, o produto ou serviço, depende de muitas coisas. Mas, principalmente, todo esse processo de empresariado depende fundamentalmente das pessoas que fazem parte da tua organização como um todo. E eu gosto do conceito de organização ampliada, que é os seus funcionários, os seus parceiros, os seus fornecedores e o seu cliente formam uma rede de relações onde, quando todos ganham, essa estrutura se torna perene e todos contribuem. É bonito falar, né? Mas tem que ser visto, entendido e praticado. Se você tem um monte de funcionários insatisfeitos, mais cedo ou mais tarde, você vai ter problemas com funcionários que saem, que tomam posturas inadequadas, que não geram resultado e assim por diante. O processo de deixar todo mundo satisfeito é distribuir dinheiro? Não. O processo principal para que a gente entre num jogo dessa natureza é inspirar as pessoas para um propósito maior. Nem todo mundo pode estar alinhado com o seu propósito, mas a transparência de qual é o seu propósito pode permitir que as outras pessoas se alinhem, que compactuam contigo dos mesmos princípios e valores e se dediquem dentro dos limites que elas estabelecem para que o processo tenha sucesso. Muito empresário, quando começa tendo sucesso, vai ter momentos de dificuldade. Tudo na natureza é cíclico, eu falo um monte de vezes. Quando você está no momento de baixa, as tensões aumentam. E muitas vezes vocês são aconselhados no momento de baixa a dobrar o esforço. Dobrar o esforço no momento de baixa pode ser interessante, porque faz com que você tenha um pouco mais de resultado. Mas você tem que fazer uma análise muito detalhada, porque dobrar esforço de forma irracional te leva a um burnout fácil, te leva a um nível de estresse insustentável. Então você gera faturamento e você perde funcionário, você perde sócio, você perde a si mesmo. Empresários que foram na jornada do empresário de sucesso e não se preocuparam com isso, alguns estão fora do jogo. Alguns morreram. Como? Infarte, crises, suicídio. Mas empresário de sucesso não se suicida. Suicida. Dependendo do tamanho do problema que ele tem faturamento, ele tem lucro, mas ele tem uma guerra dentro da empresa. Ele tem uma ganância imensa entre os sócios, onde a mentalidade de escassez faz com que para um ganha mais, o outro vai perder mais. E aí você fala, pô, mas foi isso que eu construí? Pois é. Se a gente não tiver lucidez, a gente tende a ir para o pior de todos esses modelos. A gente tem que ter lucidez e se esforçar de corrigir a rota para que esses resultados sejam obtidos com qualidade de vida, com ética, com pureza de propósito, com um monte de princípios e valores que são saudáveis numa dinâmica empresarial. Todo mundo que está na empresa quer crescer e evoluir. Para que sustente esse movimento de crescimento, é necessário que a empresa cresça.
Muitas vezes ela não cresce na mesma velocidade da expectativa de todo mundo. Então, ter um turnover pode ser até aceitável. Mas o turnover pode ser positivo. Alguém que trabalhou com você, de repente, pode ser um parceiro. Alguém que trabalhou com você pode desenvolver contigo um outro negócio. Alguém que trabalhou com você pode te ajudar de diversas formas a ter sucesso. E ele não vai se tornar um inimigo quando as relações são saudáveis, mesmo que ele seja um concorrente. Concorrência não quer dizer inimigo. Se você está no modelo de guerra, um concorrente se torna seu inimigo. Mas, de novo, modelos de prosperidade não suportam inimigos. Então eu tenho que ir para o modelo de abundância. Sim, e o modelo de abundância, ele é muito comum na natureza. Muito comum. Né? Se a gente não atrapalha a natureza, a gente vê que tudo vem em abundância. Mas tem ciclos. Tem o inverno, onde parece que a vegetação some, os animais se recolhem, alguns morrem, mas aí tem o momento de expansão, de abundância. Se você olhar o Sol, ele produz muito mais energia do que tudo que tem no planeta. Se você olhar em um monte de recursos naturais, eles são muito abundantes. Se a gente souber usá-los, não desperdiçando em excesso, não fazendo mau uso e não tendo propósitos que não são adequados. A única forma de buscar energia é combustível fóssil, que é o tema principal das mudanças climáticas e da sustentabilidade? Não. Você tem energia de muitas formas. Começa com a abundância do Sol. Mas espera aí, o Sol é uma reação. Você junta dois átomos de hidrogênio, faz um de hélio, e em vários estágios do Sol ele vai formando cada vez átomos maiores, e portanto você está usando energia atômica. Então eu vou procurar fazer usinas atômicas para gerar energia? É um caminho. Tem que saber fazer, porque se fizer errado também tem problemas, porque você está manipulando algo que tem muito poder. E quando eu falo isso, eu posso fazer uma analogia com o dinheiro. Quantos empresários, quando começou a ter muito dinheiro, vivendo num mundo de muito dinheiro, com muitas empresas de muito dinheiro, se lambuzam todos, se tropeçam, dá tudo errado, porque não sabe gerenciar, administrar muito dinheiro. Às vezes a pessoa fala, mas tem uma ciência ser pobre e sobreviver. Realmente, não é fácil. Tem que ter muita garra, muita ciência para poder sobreviver com recursos escassos. Mas também precisa ter muito conhecimento para prosperar quando os recursos são abundantes. Quando o recurso é muito abundante, você também tem o desperdício, você tem o mau uso, você tem a falta de gestão, você tem o mau uso. Quando eu estou falando tudo isso, é que eu quero que vocês reflitam. Qual é o jogo que você joga? Porque nas pequenas palavras, nos detalhes, você vai demonstrar para o outro que jogo que você joga. Se você não perceber isso, porque a gente é tão egoísta, autocentrado, a gente sabe o que a gente quer falar para os outros, mas a gente não presta atenção no que os outros vão entender da sua fala. Quantas vezes nós temos mal entendidos porque o cara entendeu diferente do que você falou. E aí, ele entendeu diferente do que você falou porque, na verdade, a sua intenção por baixo de tudo isso te denunciou através dos pequenos detalhes, dos atos falhos, das palavras que você usou, ou porque você não foi hábil e está falando uma linguagem comum, de forma despreparada, ou segundo um modelo, uma mentalidade de jogo que não é a mesma do outro. Apesar do discurso ser bonito, você pode estar jogando um jogo perverso, inclusive consigo mesmo.
E aí a gente esbarra na questão das nossas crenças, esbarra na questão dos nossos filtros, como a gente percebe as coisas, como a gente percebe os outros, e assim por diante. Essa é uma jornada muito longa. Meu propósito é que vocês reflitam, porque uma das questões que eu me debato mais com os meus mentorados é que eles percebam o que eles estão fazendo. Se não tem consciência do que está fazendo, do que está causando, eles estão fazendo um jogo meio roleta russa. Não sei o que vai dar. Pode dar certo, pode dar errado, é uma roleta russa. E aí é um jogo de perde, ganha, ganha, perde, que vira perde, perde. O jogo ganha, ganha precisa ter maturidade, precisa ter conhecimento, precisa ter princípios e valores sadios, precisa ter um propósito superior, mais adequado, não é escravo do dinheiro. E tudo isso pode se tornar virtuoso, pode desenvolver a tua organização em várias equipes de alta performance, pode se transformar em algo que tenha um crescimento exponencial, disruptivo. Ter um crescimento exponencial disruptivo, tudo depende da escala. Quando a gente é muito pequeno, dobrar, às vezes é muito fácil. Quando a gente é muito grande, dobrar pode ser impossível. Então preste atenção. Pior do que isso. Muitas organizações se estruturam segundo alguns modelos e não percebem as mudanças que estão acontecendo ao seu redor, seja no mundo, seja na sociedade. Se elas não se adaptam às mudanças, elas também acabam ficando fora do jogo. O que você quer? Você é um empreendedor digital? Você é do bem? Você quer uma ajuda para se tornar um empresário de sucesso? O que é sucesso para você? É isso que eu busco ajudá-los. Façam essas reflexões. Se tiverem interesse, coloquem comentários, coloquem perguntas, coloquem outros temas que vocês gostariam que eu explorasse, para que a gente pudesse complementar essa visão de sucesso. Portanto, desejo a todos vocês muito sucesso, que sejam felizes, que alcancem os seus propósitos. Que assim seja.